Boa noite a todos. Não sei se se a comunicação está boa. Não sei se vocês estão ouvindo o áudio, a imagem. Por favor, se alguém estiver ouvindo, que se manifeste. Estou vendo uma curtida aqui. Nós tivemos um pequeno problema de transmissão com os colegas aí de Brasília. Então eu estou falando aqui, eu sou o Luiz Antônio, presidente do Lemana. Eu estou falando com vocês aqui do nosso estado do Amapá, a cidade de Macapá. Estamos aqui. Estou vendo aí o Francisco. Entrou, tá perfeito. Muito obrigado, Francisco. A Selma também está ouvindo, então tá bom. Então sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Esses imprevistos acontecem, né? A tecnologia está aí, mas ainda há necessidade do ajuste humano, muitas das vezes transmissão de alguma cidade, a nossa configuração de página não foi modificada, mas por algum empecilho aí que nós não conseguimos detectar ainda, não está podendo haver a possibilidade do nosso irmão Robson Maranhão poder fazer a nossa live de hoje. Então nós vamos começar vamos fazer uma prece para que nós possamos conversar um período com vocês aí. Jesus, amigo incondicional de todas as horas, estamos aqui mais uma vez para pedir, Senhor, porque sabemos da nossa pequenez, das nossas dificuldades, principalmente nesse momento de aflição, de muitos ansiosos, preocupados com o destino do nosso planeta, que possamos ter aumentado a nossa fé, Senhor, que os bons espíritos possam estar nos intuindo, nos colocando sempre à frente, racionalmente, das nossas atribuições, das nossas missões, que possamos estar colaborando nesse momento de dificuldade com a humanidade, através das lives de diversas religiões, Senhor. Estamos muito felizes, porque tem dias que temos que escolher entre 3, 4, 5 lives da Igreja Evangélica, da Igreja dos Espíritas, de católicos, de bandas gospel, de bandas espíritas. Então, muito obrigado, Senhor, por ter despertado em nós esse desejo de ajudar, de colaborar. Pedimos o amparo para aqueles que estão sofrendo mais do que os outros, Senhor, para aqueles que não têm a tranquilidade, o equilíbrio espiritual necessário para não se deixarem, Senhor, influenciar pelas notícias negativas que nos afligem a todos os dias na nossa televisão. Que os nossos companheiros da imprensa possam entender que a missão deles é maior ainda de tranquilizar a população. Mas enquanto isso, Senhor, pedimos o amparo dos bons espíritos para nos auxiliar. Pedimos a ajuda também das colônias espirituais que estão ao nosso socorro nesse momento de intranquilidade que passa o nosso orbe. Um planeta ainda de expiação e provas que está sujeito, nós sabemos. Nós que temos algum conhecimento da doutrina espírita, sabemos que isso estava previsto. Mas que possamos nos fortalecer ainda mais, nos juntando, independente das religiões, para que possamos contribuir com a paz que já existe em nós e que possamos transmiti-la através da internet. Permanece conosco, Jesus, agora e sempre, e que assim seja. Pois é, meus irmãos, a humanidade, hora por hora, uma vez ou outra, é visitada por essas pandemias, epidemias, né? Nós, estudando a história, vamos ver que tivemos as pestes, tivemos outros vírus que afetaram a humanidade. E sempre houve aquelas pessoas que se deixavam levar pela negatividade e outras mais preparadas que contribuíram para levar a tranquilidade à maioria,
Hoje o nosso sistema de comunicação é muito mais amplo. Então eu gostaria de fazer um apelo àquelas pessoas que estão nos ouvindo agora ao vivo e que vão nos ouvir depois através do vídeo que ficará gravado aí na nossa página do Lemana, do Centro Espírita Lar Espírita Maria de Nazaré. Que procure tranquilizar os seus familiares, procure tranquilizar os seus vizinhos, procure tranquilizar os seus colegas de trabalho, porque tem pessoas que estão ficando mais doentes ainda com as notícias diárias do que com o próprio coronavírus. Que possamos estar pensando que nem todo mundo tem a estrutura psicológica que a maioria de nós temos, ou que alguns de nós temos. Então, ao invés de estarmos sendo divulgadores de notícias pessimistas, de estarmos levando até as pessoas a impaciência, a ansiedade, vamos falar sobre assuntos positivos, vamos falar sobre esperança, vamos falar sobre as pessoas que estão se curando, que estão passando por tratamentos que estão sendo eficazes em diversas partes do mundo, não só no Brasil, mas em diversas partes do mundo. Infelizmente, tem pessoas que se deixam influenciar. Então, a parte psicológica dela é muito fraquinha e elas se deixam levar por essas informações prejudiciais ao nosso cotidiano. Mas lembremos de Jesus, que nas horas mais difíceis que esteve aqui na Terra, sempre esteve ligado a Deus através das preces, através da oração, através da reza, dependendo da sua religião. Que possamos nos unir através da oração, através das campanhas de diversas religiões. Por exemplo, amanhã, se não me falha a memória, tem um convite do Papa para que todos os religiosos do mundo se unam num determinado horário para que possam orar pela cura do nosso planeta. Nós sabemos, através do conhecimento da doutrina espírita, que nenhuma folha cai sem o consentimento do Pai ou sem a sabedoria da permissão de Deus, nosso Pai. Mas nós não sabemos qual é a vontade de Deus. Então nós precisamos ser ativos enquanto estamos aqui. E é o vigiar e o orar que nós temos que fazer agora. E auxiliar. Porque nós que estamos agora, nesse momento de meditação, existem pessoas no mundo hoje que não têm nem um segundo para poder se dedicar a essa parte espiritual. Que nós possamos, através das nossas orações, estar pensando nelas, que estão passando por esse momento difícil, pessoas que não têm nem o alimento para dar para os seus filhos no dia a dia, e que com essa pandemia ficou numa situação muito mais difícil. Que nós possamos ajudar aquele irmão do nosso lado, o nosso vizinho, aquele que nós conhecemos a história, que sabemos que está passando pela dificuldade, da falta da medicação, da falta do alimento, da falta da palavra amiga de conforto. É muito difícil hoje não ter alguém que esteja no nosso círculo de amizade que não tenha sido atingido em seu lar, ou pelo menos num amigo que tenha sido atingido por esse vírus. Então é importante que a gente se una nessa corrente de positividade, de oração, para que a gente possa ser aquele instrumento de equilíbrio para os nossos irmãos que ainda não têm essa capacidade de vencer as tribulações de uma maneira mais tranquila. E vamos buscar sempre os ensinamentos de Jesus, quando ele acalmava a tempestade, quando ele acalmava os seus discípulos. Em diversas passagens do Evangelho de Jesus, ele está levando uma palavra de conforto, de tranquilidade, de perdão. Não vamos culpar aqueles que erraram no início da pandemia, no diagnóstico. Somos todos falíveis. Os médicos estão investigando e vão descobrir na hora certa, na hora permitida por Deus, o tratamento mais eficaz. Então é preciso que a gente tenha isso. Você que está aí me ouvindo, seja qual for a sua religião, utilize os instrumentos, as ferramentas da tua fé. Orai e vigiai. Utilize os ensinamentos de Jesus
fazendo a caridade, levando uma palavra amiga, lembrando daquele companheiro que pode estar isolado, sem nenhum parente, dentro da sua casa. Nós não sabemos como está o estado de espírito dele. Vamos fazer um exercício de lembrar daqueles nossos amigos que nós sabemos que são solitários, porque nesse momento estão muitas pessoas depressivas e passando por dificuldades. Que nós possamos levar uma palavra amiga, uma palavra de amor para todos os nossos irmãos. Vamos dedicar, antes de dormir, um momento de envolver em nossas preces esses nossos irmãos. A nossa prece é mais eficaz quando nós estamos fazendo intenção daqueles que conhecemos. Se todos nós orássemos pelos que nós conhecemos, nós estaremos contribuindo de uma maneira excepcional com a volta do equilíbrio da humanidade nesse momento de crise. Porque as pessoas pensam que fazer caridade é ir para a África, ir para outro país, buscar o pobre lá longínquas, enquanto nós temos aí na nossa rua, enquanto nós temos aqui no nosso bairro, enquanto nós temos aqui no nosso estado, pessoas com dificuldades. Que nós possamos ser a mão amiga, que nós possamos ser o instrumento do amor de Deus na vida dessas pessoas. Que nós possamos estar vigiando o nosso estado de espírito e o estado de espírito dos nossos parentes, dos nossos filhos, esposas, esposos, mães. Quantas estão agora tensas, preocupadas com seus filhos, distantes, porque você sabe que o olho de mãe, né, tem que estar os filhos sempre no seu olhar, sob o seu olhar. E com esse afastamento social, com esse isolamento, quantas mães não estão sofrendo? Você que é filho, ligue para sua mãe. A gente às vezes esquece que uma palavra de um filho consola muito mais uma mãe do que uma palavra de um estranho. Ligue para sua mãe, ligue para os seus parentes, procure acalmá-los, procure orientá-los da melhor maneira possível. Demonstre o seu amor por eles. Eles estão necessitados nesse momento de um carinho, porque tem pessoas tão fortes que não admitem que estão sofrendo e não falam para ninguém que estão sofrendo, né? Eu estou aqui com um livro que é muito interessante, que é Instruções de Allan Kardec ao Movimento Espírita. E eu separei aqui uma leitura, é lógico que eu não vou ler tudo, mas uns trechos. O capítulo 15 desse livro, ele fala assim: período de luta. O primeiro período do Espiritismo, caracterizado pelas mesas girantes, foi o da curiosidade. Segundo, foi o período da filosófico, da filosofia espírita, marcado pelo aparecimento do Livro dos Espíritos. A partir desse momento, o Espiritismo tomou um caráter completamente diverso. Entreviram-lhe o objetivo e o alcance, e nele auriram fé e consolação. Sendo tal a rapidez do seu progresso que nenhuma outra doutrina filosófica ou religiosa oferece exemplo semelhante. Imagina, naquela época, sem nenhum meio de comunicação como nós temos hoje, a doutrina espírita se propagou excepcionalmente e rapidamente. Por quê? Porque a mensagem era de consolo. Jesus prometeu no Evangelho de Jesus que ele iria ao Pai, iria deixar-nos, iria até o Pai e ia pedir ao Pai um consolador. E esse consolador, nós espíritas, acreditamos que é a mensagem da vida depois da morte, a mensagem da eternidade dos espíritos, a mensagem do amor de Deus para que todos nós cheguemos a ser felizes. O amor que Jesus nos ensinou, que Deus era Pai. Então essa doutrina, a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, é uma doutrina que nos consola, nos dizendo que o que nós estamos passando foi previsto. A humanidade precisaria passar por essas dificuldades que nós estamos passando para que pudéssemos galgar postos mais elevados. Todo sofrimento gera um avanço, toda dificuldade gera um avanço, tanto intelectual quanto moral. Olha só o que nós estamos desenvolvendo com essa pandemia. Quantos cientistas hoje estão sentados, debruçados sobre seus
livros estudando uma saída para esse vírus, uma cura para esse vírus. Quantos irmãos hoje estão andando às ruas, levando alimento para quem precisa, roupa, consolo? Tudo isso está se modificando. A humanidade vai sair melhor dessa dificuldade que nós estamos passando. Essa pandemia é de transformação. Nós espíritas sabemos que o nosso planeta é um planeta ainda de expiação e provas, onde prevalece o sofrimento, onde prevalece ainda a infelicidade. Mas nós sabemos também, através das mensagens espirituais, que nós estamos galgando outro nível, que é o nível de um planeta de regeneração. Qual é a serventia desse planeta? Será para que a gente possa aurir forças para galgarmos planetas superiores, para galgarmos planetas felizes, para transformarmos o nosso planeta Terra em um mundo melhor. Os espíritos nos dizem que espíritos que estão desencarnando hoje não reencarnarão mais na Terra, porque não merecem, só herdarão a Terra os bons de coração. É essa a transformação que nós estamos passando. Mas não é castigo. Esses que não vão reencarnar na Terra, eles vão encarnar num planeta onde continuarão o seu desenvolvimento espiritual, moral e intelectual. E com o avanço que eles adquiriram, intelectualmente falando, eles vão levar o progresso para esses mundos que ainda não chegaram no nível que nós estamos. Deus é amor. Deus não quer o sofrimento do pecador. Deus deseja o arrependimento. Quantas pessoas estão pensando em Deus agora por causa desse problema de saúde? E que não tinham tempo para pensar porque estavam distraídos com, entre aspas, aproveitar a vida, com as facilidades financeiras, com as facilidades do nosso progresso, né? Industrial, social, e estamos voltados mais para nós mesmos, interiormente falando. O que eu fiz até agora da minha vida? Será que era isso mesmo que eu tinha que ter feito? Isso vai me levar aonde? Nós estamos introspectivos, estamos dentro de casa, convivendo com nossos familiares, quando que nos dias normais nós estaremos o dia todo fora no trabalho, chegando em casa cansado, nos prendendo na frente de uma televisão, sem tempo para olhar o outro. E estamos tendo essa facilidade e essa oportunidade nesse momento. Que nós possamos então aproveitar esse momento de pandemia, né? E fazer um exercício de introspecção. Quem eu sou? O que eu fiz da minha vida até agora? E para onde eu quero ir? Quais são as conquistas que são importantes para mim? As morais e espirituais ou a material? Que um simples vírus acaba com tudo. Acaba com todos os projetos. Acaba com todos os planos do homem. Porque os planos de Deus são superiores. Os planos de Deus estão acima dos nossos. Deus sabe como Pai o que é melhor para cada um de nós. Deus sabe como Pai o que é melhor para o nosso planeta Terra. O que nós precisamos passar para que nos reeduquemos e avancemos no caminho do bem. Por isso, meus irmãos, eu desejo a todos vocês uma boa noite. Desejo a todos vocês um horário de repouso, que vocês possam estar agora se reequilibrando, se reenergizando, para que amanhã possamos acordar melhores, pedindo a Deus que durante o sono estejamos reunidos com os entes queridos que já partiram na nossa frente, que eles possam nos alertar, nos consolar, nos orientar e nos preparar para mais um dia que começará amanhã. Fiquem com Deus e que Jesus, nosso Mestre, cuide de cada um de nós. Que assim seja. Uma boa noite a todos e um bom repouso. E mais uma vez, me desculpem aí pela nossa falha técnica. Hoje era o nosso irmão Robson que iria falar, mas ele vai falar numa próxima oportunidade. Até breve. O Robson vai fazer na próxima semana, na segunda-feira. Já está autorizado. Boa noite.